E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E a gente teve um anime maravilhoso e incrível lançando agora nesse início dessa temporada de abril, que, ok, tem alguns pontinhos ali que pode beirar um problema, só que a gente tem muito mais pontos incríveis aqui pra gente falar. E em uma primeira parte eu vou comentar sem spoilers sobre a sinopse, algumas informações interessantes, algum pontinho ou outro sobre esses dois primeiros episódios que a gente teve pelo menos até o momento desse vídeo, e aí sim, na segunda parte, com spoilers, aí vamos dar uma aprofundada a mais, uma analisada melhor ali nesses dois primeiros episódios, sendo que a gente tá falando sobre o To Be Hero X, que é uma obra chinesa, tanto que o nome original ali é To Be New Xian X, ou algo próximo a isso. Com uma produção sino-japonesa, ou seja, ele tem uma parceria aqui de duas produtoras, uma chinesa, a Bilibili, e a outra japonesa, a Aniplex. E os estúdios chineses que literalmente fizeram essa adaptação, eles têm obras aí já bem conhecidas, como o Link Click, que é muito bom, ele tem nota quase 9, e além de ter também áudio em chinês, japonês, ele tá dublado em BR. Essa maravilha que tem 2 temporadas e um arco extra que tá disponível na Crunchyroll, e outros como a Herbivorous Dragon, que é uma comédia com aventura bem mais mediano, e um bem famosinho também foi o The Daily Life of the Immortal King. E mesmo que o To Be Hero X, ele tem assim outras 2 temporadas anteriores, que seria o só To Be Hero, que é a primeira, e depois a To Be Heroine, que é sobre uma garota ali, que ela é a personagem principal, eles têm o mesmo universo, eles falam sobre as mesmas coisas, só que eles não compartilham os mesmos personagens, locais e tudo mais. Então você não precisa ver nenhum dos anteriores para conseguir entender tudo que vai acontecer aqui nesse. Sendo que temos um mundo onde os heróis têm poderes baseado na quantidade de confiança que o povo possui sobre eles, onde o próprio tipo de poder também é influenciado por isso. Por exemplo, digamos que você foi ou ainda seja um corredor, tipo um Usain Bolt da vida. Aí o pessoal vai depositar confiança em você, imaginando que você correria bem pra caramba. Por consequência, acabaria recebendo um poder semelhante ao Flash, ou algo assim. É mais ou menos isso. Porém, temos um garoto comum que é atormentado por seu chefe porque ele é responsável por todas as propagandas do Nice, com a Xiao Yeting como um casal perfeito e 2 dos heróis mais famosos. Só que ele gosta dessa Xiao Yeting, até o momento que por conta de um certo evento ele acaba sendo jogado no mundo dos heróis e ainda como um dos mais famosos, enfrentando seres meio vilões que em vez de confiança das pessoas, eles utilizam o medo como forma de poder. E ao decorrer, envolto de vários momentos totalmente inesperáveis, ele acaba entrando para uma competição, um torneio que vai decidir quem é o herói X, o melhor, o mais forte de todos. E aí a gente tem aqui alguns pontos já iniciais que a gente consegue ver de cara, como essa animação, que é um 3D com mistura de 2D, e dentro do próprio 2D tem uma cacetada de técnicas com traços mais estilo anime, em meio a linhas mais grossas, mesclando a utilização de cores diferente em uma cena para outra. E isso tá mais presente na cena de ação mesmo, ele começa com 3D e depois a maior parte dela, a execução até o seu final, ele é totalmente em 2D. E é aqui que eu vi meio que um problema, ou pelo menos foi algo estranho pra mim, que talvez nem todos vocês concordem com isso. Só que, sabe o que me lembrou muito o poder dos vilões desse anime? Ladybug. Sim, eu conheço Ladybug porque minha sobrinha assistia muito quando eu cuidava dela, e aí ela botava na TV e eu acabava vendo junto. E eu digo isso porque a referência do poder dos vilões é muito parecida, beirando um igual. Por exemplo, digamos que o cara que vai ser um vilão, ele era um guitarrista. Aí ele vai utilizar as ondas sonoras da guitarra como forma de poder. Ou um cara que foi rejeitado pela pessoa que ele mais amava, e agora ele vai virar meio que, sei lá, como se fosse um cupido que atira flecha nas pessoas, e quem é acertado acaba perdendo todo o amor e começa uma a atacar as outras. É tipo isso. E não que seja ruim a ponto de estragar o negócio, porque não foi o que aconteceu aqui. Só que é meio bobinho, né? Parece que faltou uma criatividade a mais pro pessoal. Só que, por outro lado, quando eu disse antes que tem momentos inesperáveis, é porque literalmente tem. Eu não vou falar tão abertamente aqui pra não dar spoilers, mas depois eu vou comentar um pouco mais. Só que final de primeiro episódio foi esse? Tem muita coisa boa pra acontecer aqui.
além dessa comédia e o jeito que os personagens ali se comportam, é muito boa, deixou um carisma muito bom neles, que, honestamente, na minha visão, na minha concepção, coreano e principalmente chinês nessas animações, eles não são muito bons assim não, em colocar essa personalidade tão carismática nos personagens, virando uma comédia, algo nesse sentido. Só que aqui tá incrivelmente bem feito. Ainda mais com essa dublagem em BR, que tá sensacional, mas também pra quem não gosta, tem em japonês também. Sem falar pra essa trilha sonora, que tá muito boa, deu aquela densidade a mais, aquela complexidade maior pra obra, e o engraçado é que ela lembra muito outras obras coreanas e até chinesas, como por exemplo o próprio Arcane do LoL, que tem referências sul-coreanas, embora não tenha sido feito lá, né? E o próprio Solo Leveling, a segunda temporada, tem uma parte da abertura que as músicas se parecem muito, e a própria animação tem alguns pontos que parece que tiveram referências ali em Solo Leveling, as movimentações, o cenário e tal, falando no quesito da abertura. Agora, como vai ser toda a história, o decorrer, o final dela, a gente não tem como saber, porque isso aqui literalmente é uma obra original. Então, de início, temos a história do protagonista, do Nice e da Xiao Ye-Ting, só que teremos ainda vários outros para serem apresentados, seus embates e várias tramas no meio de tudo isso. O que eu acredito que venha a acontecer, e aí a gente tem que esperar mesmo os próximos episódios para ver, é que vai ser dado uns 2 a 3 episódios para cada um dos heróis que vão competir para mostrar o que faziam, como eles chegaram ali, talvez um esbarre na história do outro, até enfim a gente conhecer todos os heróis e depois sim a gente ter os seus confrontos. Até porque já foi anunciado que esse anime ele vai ter um total de 24 episódios, é coisa pra caramba. O que dá um tempo legal para cada um deles ter os seus episódios e mais pro final, então os embates e no meio disso várias e várias tramas se desmistificando, porque pra mim tem caroço nesse angu, eu acho ainda que tem toda uma reviravolta pra acontecer, um plot twist aí que vai ser muito bom. Então tá bonitão, tem um mistério bacana, dá pra rir, os personagens são muito carismáticos, a gente se importa e torce por eles, então justifica sua nota de 8.5 até o momento que eu acredito que ainda suba um pouco mais ali próximo a 8.7, talvez um 9. E agora falando com spoilers, que caso você não tenha visto, vai lá ver pelo menos os 2 primeiros episódios, que é o que vai ser comentado aqui, e depois volta. E de início, que início foi esse? Porque não era esperado. A sinopse que a gente tinha de primeira mão é que ia ser só um torneiozinho entre alguns heróis, muito bonito, com animação mesclando 3D e 2D, mas não foi nada disso. Que surpresa boa foi ver que, inesperadamente, tem toda uma outra história por trás. Provavelmente tem também de cada herói, com o garoto prota de início sendo o ex-grande produtor dos comerciais do famosíssimo Nice, em conjunto com a adorada Xiao Ye-Ting. E depois de ser demitido e parecer que ia se auto-levar de base lá em cima do prédio, a gente tem a aparição do próprio Nice, que veio voando, ou ao menos não caiu igual uma bosta nesse primeiro momento, porém depois, ao lado do garoto, aí sim ele despenca para baixo do prédio e falece. E quem que toma o seu lugar, porque é super parecido, o garoto que era o ex-produtor do próprio Nice. Só que todo mundo ali ficou sem entender nada. Por que que ele fez isso, se foi proposital ou não, porque estranho foi, né? Voar, ou ao menos descer flutuando, ele sabia. Eu não sei não, pra mim tá muito mal explicado isso daqui, porque pode ser que ele não aguentava mais o relacionamento fajuto que ele tinha com a Xiao Ye-Ting, pode ser. Pode ser que ele não aguentava mais fingir ser alguém que não era, porque a garota mesmo falou que foi bom ele ter empacotado porque ele era muito perfeccionista, chato, e não é o que parecia ser até agora. Até porque no início do segundo episódio aparece um amigo dele e mostra que eles eram literalmente bem próximos. Esse amigo chega a dizer que se eu não posso tê-lo, ninguém mais pode, e até consegue ver que o Nice de agora não é o verdadeiro e fica arrasado com a perda, então talvez eles fossem mais do que amigos. Só que aí vem outra coisa. O que foi esse gritinho de apavoro aí do Nice quando ele caiu? Não, calma aí! Isso criou uma incógnita na minha cabeça, porque eu não consegui entender se literalmente o Nice queria fazer isso ou não. Ou se o garoto, nosso protagonista, naquele momento odiava tanto com todas as forças o Nice que chegou a fazer ele perder essas características do seu poder. Seria estranho porque uma pessoa só não deveria ter todo esse poder de desacreditar em alguém e tirar, ou diminuir, deixar mais fracos os poderes dos heróis. Mas também é um outro caminho.
Mesmo assim, ele acaba tendo que viver na pele, se tornando de fato Nice, tanto que até a cor dos seus olhos acaba mudando, de tanto que ele virou mesmo esse herói, mostrando também a força imensa que a vontade, confiança tem sobre os seus poderes e tudo, na realidade, que faz até a sua voz mudar. E ao mostrar seu real sentimento para Xiao Yeqin, temos o ataque do seu ex-chefe modo vilão. E é esses momentos que eu falei na parte sem spoilers que parece Ladybug, porque os vilões são sempre pessoas comuns e os poderes básicos que eles vão ter é caracterizado por algo que eles faziam ou fazem. E aqui o ex-patrão usando cartas de demissão, carimbos nos punhos, no final de tudo com essa animação muito legal, acaba sendo derrotado. E quando o agora novo Nice chega em sua agora nova casa, temos a Xiao Yeqin a princípio empacotada. E eu fiquei, o que aconteceu aqui? E agora eu vou ter que esperar uma semana inteira pra entender o que tá acontecendo aqui. Só que no segundo episódio parece que foi tudo um sonho, mas não deu pra saber ao certo se foi mesmo um sonho ou não. Se eles vão ter uma outra explicação, toda uma trama mais por trás disso tudo ou não. Até porque a gente tem vários pontinhos que parecem que foram explicados, mas não tá certo. Deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí temos o aflorar da relação de ambos. Nossa, que coisa mais agradável, bonitinho, os dois se divertindo. E eu até pensei que realmente eles iam ficar juntos. Talvez até fiquem futuramente, não dá pra saber. Só que depois temos o casamento, a morte forjada da Xiao Yeqin, ela conseguindo o que queria, ser livre, não vivendo mais à beira da imagem do Nice, por mais que agora ela tenha gostado dessa sua nova versão, que por sua vez decide entrar na competição para se tornar o maior herói de todos, o Herói X. E provavelmente aqui seria meio que o fim, entre aspas, da história do Nice. No máximo talvez se estenda ali até o terceiro episódio, porque provavelmente vai aparecer mais um vilão aí. E aí, na sequência, a gente vai ter a história de outros heróis. Até porque, pelas PVs que a gente teve, tem muito herói, muitos poderes, e casaria muito bem esses 2 a 3 episódios para contar a vida de cada um até entrarem de fato para essa competição. No My Anime List tem os heróis listados, sendo o X, que é para ser o grande protagonista geral, ou alguma coisa assim, talvez até o dono do torneio. Tem o Nice, a Queen, o Luxian, Loli, Ghostblade, Little Johnny, Dragon Boy, Isou e Ahu, que é um doguinho bem estranho, sendo um total então de 10. Tanto que no próprio canal ali da Bilibili no YouTube, a gente tem meio que uma passagem rápida ali da história de cada um, de 1 minuto e meio, não chega a dar 2, que é muito legal, mostrando e falando um pouco sobre a história de cada um deles. Um é meio que um ciborgue que teve altas lutas contra algum ser muito esquisito, um outro foi modificado com uma pegada bem macabra, e vendo só esses pedacinhos aqui já dá pra ver que tem uma história profunda em cada um dos personagens, então isso é muito legal, isso é muito empolgante e eu tenho total certeza que no final ainda vai ser difícil a gente tentar decidir qual vai ser o herói que a gente vai gostar mais. E aí depois que a gente vê a vida de cada um, provável que venham os confrontos, se assim for também, né? Porque pode ser que eles abordem esses confrontos de uma outra forma. Talvez nem todos cheguem vivos até esse evento, ou alguns acabem se unindo, talvez o torneio em si não seja o grande foco do anime, tenha um mistério por trás, fazendo com que nem acabe direito. Tipo o que aconteceu lá no Naruto clássico, quando o Orochimaru ataca a vila no finalzinho do Exame Chunin. Até porque nos foi apresentado de fato, no final do segundo episódio, que tem uma espécie de organização do mal chamada Holofote, que vai atrás daqueles que perderam algo para ou por conta dos heróis e com o poder do medo os transforma em vilões. E de novo, isso aqui é igualzinho a Ladybug, tá? Os vilões vão ser feitos para durar ali no máximo dos máximos 2 episódios. Só que é tanta abertura, tanta possibilidade que esse anime deixa em aberto que fica muito bom pra gente ficar especulando possibilidades e no final a gente ser surpreendido. E agora me diz se você já conhecia o anime, se tá curtindo ou não, se tá vendo em japonês ou em BR e qual é a tua nota pra essa obra. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. O meu muito obrigado e valeu!